Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos, e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que as pessoas têm inveja do sobrenatural. Você vai entender basicamente, a partir da vida de exemplo principal de Jesus Cristo, por que ele foi invejado pelo seu próprio povo, pelos judeus, e você vai entender hoje neste vídeo basicamente porque pessoas diferentes, pessoas que principalmente resolvem problemas das outras, elas sim sempre serão invejadas. Sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. E quando a gente pensa sobre inveja, a principal coisa que se vem à mente é que a inveja ela se inicia por aquilo que nós vemos. Basicamente, se você analisar todos os casos em que as pessoas invejam você, ou casos inclusive em que você invejou outras pessoas, perceba, sempre envolve a questão visual a priori, no primeiro momento. Então, pessoas se invejam umas às outras basicamente porque elas veem algo diferente, porque elas visualizaram um bem material diferente da outra, ou porque você visualizou que outra pessoa se destacou na mesma área que você, de uma forma especial, diferenciada, que chamou mais a atenção. Então no vídeo de hoje eu quero que você entenda que, basicamente, pessoas que fazem coisas extraordinárias, acima, portanto, do ordinário, da coisa comum, elas sempre vão se destacar e por isso vão chamar muita atenção para si. E é inevitável que com esse chamar de atenção, as pessoas elas possam sim também chamar a inveja para si. A própria Bíblia dá respaldo em vários trechos dela que a inveja mata. Sobre esse assunto eu coloco aqui uma playlist que depois deste vídeo você pode se deleitar no sentido de compreender quais são os princípios bíblicos que a inveja age, como a inveja, por exemplo, é uma obra da carne e como você pode se livrar da inveja em determinadas circunstâncias, inclusive ajudar outras pessoas a se livrarem desse mal, que a Bíblia chama de obra da carne. Mas especificamente nesse vídeo de hoje eu quero que você entenda que o próprio Jesus Cristo ele foi invejado porque ele principalmente era uma pessoa incomum, era uma pessoa carismática e era uma pessoa que andava no sobrenatural. A Bíblia diz o seguinte: ora, por ocasião da festa costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, o próprio Pôncio Pilatos ele já compreendia que o povo judeu tinha entregue Jesus Cristo não por um outro motivo criminoso ou por um motivo plausível para que ele pudesse ser crucificado. O próprio Pilatos ele entendia que o povo judeu tinha entregue Jesus Cristo porque ele sabia que no plano de fundo eles tinham inveja das coisas sobrenaturais que Jesus fazia, que realizava em meio ao seu povo. Então a inveja foi o que matou Jesus. É por isso que no ditado popular a gente diz que a inveja ela mata sim. A inveja ela faz com que as pessoas se tornem cegas, de modo que elas possam, por exemplo, crucificar um inocente. Então nesse contexto aqui a gente vê que o próprio povo de Jesus tinha inveja dele porque ele andava no sobrenatural. Então pessoas que andam no sobrenatural elas estão acima do comum. Existe o mundo sobrenatural, o mundo do Espírito Santo. E é basicamente por causa disso que o Espírito Santo estava com Jesus, ele curava os enfermos, ele expelia os demônios, ele resolvia problemas financeiros das pessoas. A exemplo, por exemplo, da multiplicação de pães e peixes por meio de um milagre extraordinário, você percebe que Jesus ele se destacava de uma pessoa comum. E quando você se destaca, a inveja vem juntamente com isso e, portanto, vai te perseguir. Mas conforme a palavra de Deus, ela em si te protege da inveja. Mas veja, Jesus, ele tinha um projeto, ele tinha um plano e ele mesmo disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou em prol dos pecadores. Agora veja, se Jesus sendo 100% Deus, 100% homem aqui na terra, ele fez prodígios, milagres, maravilhas, tantas coisas boas e ao mesmo tempo foi invejado, o que dirá nós, enquanto seres humanos, que buscamos nos amadurecer em Deus, buscamos nos aperfeiçoar em Deus e não somos, portanto, perfeitos como Jesus era. Se Jesus, sendo um ser perfeito, sendo Deus em terra, ele chamou a atenção de forma extraordinária, mas também de um ponto de vista negativo pelo próprio povo dele, o que dirá nós? Então, nesse texto, a gente está vendo que quando você chama muito a atenção para si, de uma forma sobrenatural, você vai ser invejado sim. E o texto continua falando da seguinte forma:
E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiam a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então veja, os responsáveis pela morte do Cristo, basicamente em si não foi a multidão, mas simplesmente os judeus que persuadiram o povo em geral a escolher Barrabás e não a Jesus. Eu não estou dizendo que os judeus em geral escolheram matar Jesus. Tanto que existia inclusive naquela época já judeus que confiavam, que tinham fé em Cristo. A exemplo de Nicodemos, que inclusive no momento da morte dele pediu para Pôncio Pilatos para enterrá-lo dignamente num sepulcro novo. Então veja, existem determinadas situações que a gente não entende, porque pessoa tão boa é tão invejada. Basicamente você no vídeo de hoje está entendendo que com base na Bíblia, você vê a exemplo de Jesus Cristo, que ele também não se livrou desse mal. E se você tem curtido o conteúdo até o momento, eu te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais notificações de assuntos correlacionados a esse, e assim você não vai perder mais materiais sobre inveja, mas também outros assuntos espirituais que podem ser do seu interesse. Vamos continuar o vídeo. Uma outra situação de inveja na Bíblia que envolve o sobrenatural e, portanto, a atração de muitas pessoas, de multidões, e inclusive Jesus ele era invejado porque ele era carismático, mas acima de tudo resolvia problemas das pessoas, mas principalmente chamava a atenção das multidões porque andava no sobrenatural. A gente vê outro exemplo bíblico após a morte e ressurreição de Cristo, de modo que uma pessoa invejou os apóstolos de Jesus por causa novamente do sobrenatural, atraindo multidões para si. Então veja, quando existe o contexto de multidão sendo atraídas para uma pessoa ou atraídas para um grupo específico de pessoas, sempre vai ter inveja envolvida aí. E a Bíblia dá respaldo sobre isso. Veja lá em Atos capítulo 8, versículo 9 em diante. A Bíblia diz o seguinte: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Então Simão em si, ele já tinha contato com o sobrenatural, ele atraía em certa medida uma população específica, mas era um contato com o sobrenatural que não condiz com a palavra de Deus. E a Bíblia continua: ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhes atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe era um evangelista, ele tinha sido revestido com o Espírito Santo em Pentecostes após a ressurreição de Cristo. Quando Jesus subiu aos céus, ele batizou o povo dele lá em Jerusalém com o Espírito Santo e com poder. E a Bíblia continua: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então veja, Simão em si, ele se converteu em parte, ele aceitou Jesus como seu salvador da vida dele, mas a vida antiga dele, as práticas ocultistas, de mágicas, de magia, não saíram da mente dele, de modo que ele tem inveja dos apóstolos com base no texto a seguir. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. É interessante que esse versículo 18 diz: vendo Simão que o Espírito era dado. Então, vendo, visualizando. Então, a base da inveja é visualizar coisas diferentes e querer o que é dos outros. Gratuitamente o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é liberado para qualquer pessoa que acredite nisto. E você vai andar no sobrenatural. E lógico, conforme a graça e conforme o nível de unção aumenta, você vai começar a atrair pessoas para si. Mas veja, o coração e a mente de Simão ainda não estavam completamente convertidas, de modo que ele invejou os apóstolos, querendo aquilo que era deles,
ou que estava à disposição deles naquele momento. Porque a Bíblia diz que vendo, visualizando. Então toma cuidado com aquilo que você vê e do modo que você interpreta as coisas, se você quer apenas para si aquilo que já pertence aos outros, ou se você admira alguém, e aí é o modo correto de ver as coisas, você admirar as coisas dos outros, você admirar aquilo que Deus já concedeu a outra pessoa, e conforme a graça de Deus, quando você admira, aquilo também te alcança. E a Bíblia continua: Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então, a primeira coisa que Pedro faz é repreender aquela atitude de Simão, porque ele percebe que as atitudes ou o posicionamento do coração dele não são corretos perante Deus. E lá no final ele fala: olha, você está preso em amargura e você está preso em pecado. Preso em amargura porque justamente o público de Simão se voltou para os apóstolos. Então amargurado no sentido de estar ressentido pelo que aconteceu. Na verdade ele queria ainda estar com aquela fonte de lucro, mas ele queria agora também comprar o Espírito Santo para adquirir esse poder e inclusive vender para os outros. Então, quando a inveja está presente, e aí juntamente com ela tem um conjunto de males acompanhando ela. Então você tem que ter cuidado se você tem sido uma pessoa invejosa, se você inveja os outros, ou inclusive tem que estar atento se outras pessoas invejam coisas específicas da sua vida. E no vídeo de hoje você basicamente compreendeu que quando existe o sobrenatural, as pessoas são sim invejadas. Nos dias atuais existem pessoas sendo revestidas com o Espírito Santo de Deus e andando no poder do Espírito Santo de modo que chamam realmente muita atenção. E por causa dessas coisas, gera inclusive inveja no corpo de Cristo, gera inveja dentro da igreja de Deus, de modo que quem quer ser o maior, com base em níveis de unção diferentes, isso tem sido uma coisa muito complicada nos dias atuais. E nesse vídeo eu quero que você atente, para que você se torne um cristão maduro, você tem que tirar como fundamento principal a inveja da sua vida. Então, eu sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E basicamente aqui eu tenho ideia para 3 vídeos sobre inveja para a próxima semana. E eu quero que você aqui no comentário coloque aquela que é mais interessante, para que eu possa, portanto, produzir e estar aqui servindo você com mais conhecimento. Então, eu sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha ele com você ama, se você realmente teve um insight diferente sobre esse assunto, compreendeu esse assunto. Então compartilha com aquela pessoa que você ama, e eu espero que você saiba que você é mais que número, você é o melhor de Deus. Shalom!